Olá, seja bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo eu vou mostrar a você como resolver de uma vez por toda esse problema aqui, tá pessoal? Ó, quando você vai fazer a sua caneta pirográfica, geralmente a pessoa que faz, né, a sua própria caneta, até mesmo os pirógrafos industriais, né, esses conectores de tanta pessoa, às vezes é apertar e desapertar, ou quando a pessoa vai efetuar a troca da ponteira, termina que acontecendo isso aqui, né pessoal? Ó, ele racha o conector, né? Se você apertar, e acontece esse caso aqui de rachar, né, o conector, ele não aguenta muito aperto, e às vezes também tem o problema que às vezes esse parafuso aqui ele estrompa, né? A rosca danifica, daí ele não dá mais aperto. Você aperta, ele fica correndo liso. Então não aperta mais a ponteira. E com isso dá problema, né, na hora de você fazer a conexão da sua ponteira do seu pirógrafo, e a ponteira, por estar mal apertada, mal conectada, né, a ponteira vai e não acende direito, não encandece direito. Então eu vou mostrar nesse vídeo aqui para vocês como fazer um conector, pessoal, bem prático, bem top, tá? E vocês vão estar resolvendo de uma vez por toda, sem precisar de usar esses conector aqui, beleza, pessoal? Então, se você quer saber como resolver esse problema, né, continue no vídeo aí para você ver que eu vou mostrar o passo a passo para vocês como fazer um conector até no próprio material da caneta aqui, na própria arte da caneta aqui, tá, pessoal? Ó, como vocês viram, todas as minhas canetas eu faço com esses conectores, né? Quando você encontra um conector bom, que o material é bem grosso, ó, o material aqui é bem fornido, meio bem grosso aqui, a espessura bem grossa, né? Ainda dá durabilidade, né? Mas quando você usa um material, vou mostrar um mais frágil aqui, tipo esse aqui, ó, que é bem fininho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ó, pessoal, é bem fininho esse material aqui. Então, dependendo do aperto que vocês der, ele vai rachar, vai estrompar e não vai, né, dar aperto, não vai conseguir ter uma boa conectividade por conta do conector que é muito frágil, né? Esses conectorzinhos que a gente usa para colocar nas canetas pirográficas. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, tá pessoal, passo a passo como resolver isso, tá? Eu vou mudar aqui de cenário para mostrar para vocês os materiais que eu vou usar e como você vai estar procedendo para fazer, beleza, pessoal? Olha só, pessoal, a quantidade de caneta, né, que eu faço aqui, ó, para os meus pirógrafos. Mas como eu falei para vocês, a gente usa esses conectores aqui, além deles ter esse problema, né, que danifica às vezes fácil, né, tem o problema da dificuldade que tem de encontrar esse conector, tá pessoal? Quando você compra esse conectorzinho aí mesmo em comérciozinho, em lojinha, depósitozinho, né, geralmente você compra um conector bem frágil, então ele não vai durar muito tempo, ele vai estompar rapidamente, né, vai rachar, não vai aguentar, né, aperto ali, né, nas suas canetas pirográficas. E também é bem difícil de encontrar, e às vezes quando você encontra é bem ruim. E pela internet, quando você compra uns conector tipo esse aqui, melhorzinho, né, que tem a espessura mais boa, que aguenta mais aperto, que o material é mais grosso, a espessura dele é bem caro, pessoal. Então fica mais difícil para você conseguir para colocar nas suas canetas pirográficas. Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui, né, como você resolver de uma vez por todas isso aqui de uma forma bem fácil, tá, pessoal? Então o primeiro material que nós vamos utilizar aqui, pessoal, né, a vareta de solda TIG, que é o que eu sempre uso aqui no meu canal, tá, pessoal? Essa aqui é a vareta de solda TIG, chamada, tá? Ó. Aí para você, pessoal, às vezes nem todas as vezes tem acesso, né, a adquirir, o pessoal às vezes quer uma forma mais fácil, né? Quem pode comprar, né, essas varetas aqui. Eu acredito que tem lugares que eles vendem, depósito que eles vendem por unidade, né? Eu comprei, né, uma embalagem com 1 quilo, não sai muito caro, mas é melhor para quem faz por produção, né, que faz muitas, mas você quer fazer só um para o seu próprio uso mesmo, né? Acho que uma vareta é o suficiente, tá? Mas se você não encontrar, pessoal, essa varetinha aqui, você pode estar substituindo essa vareta aqui por raio de moto, tá, pessoal? Raio pneu de moto, que é isso aqui, ó. Essa caneta aqui é feita com raio pneu de moto, tá, viu? Ó, então você vai poder muito bem utilizar, né, esse raio aqui, né? Antes eu recomendava o pessoal usar o do raio de roda de bicicleta, mas o de bicicleta, a espessura desse aqui é muito estreito, pessoal, é muito fino, tá? E não vai aguentar muito a potência aqui para a ponteira, e aí vai terminar aqui esquentando um pouco a ponteira também. Então eu não recomendo usar um arame que seja muito fino, tá?
E nem também às vezes a pessoa quer usar o fio rígido de cobre, tá? O cobre também dissipa muito calor, por isso eu não recomendo a pessoa utilizar, tá, pessoal? Ou você usa, né, esses ferrinhos aqui, né, como aço, daquela raio de roda de moto, tá? Ou você compra a vareta de solda TIG, tá? Essa aqui tá na espessura de 3 milímetros, tá, pessoal? Essa varetinha aqui. Então eu meço o tamanho que eu quero, tá, pessoal? Não preciso vocês fazerem o meu tamanho que eu faço, tá? Vocês vão medir o tamanho que vocês querem que a caneta de vocês fique, tá? Então eu vou utilizar aqui um pedaço, tá? Igual esse aqui que eu sempre uso, ó. Aí eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho aqui, para me medir o tamanho e cortar os pedacinhos do tamanho que eu vou fazer nas hastes da minha caneta aqui, das minhas canetas aqui, tá, pessoal? Igual eu faço aqui, ó. Então eu vou marcar aqui e cortar uns pedacinhos aqui. Eu vou cortar mais ou menos o tamanho desse. Você pode usar uma lixadeira, se você tiver, pode cortar com alicate de corte ou com aquelas serrinhas mesmo própria para cortar ferro. Você que escolhe aí, você que sabe. Você vai usar o material que você tem aí, tá, pessoal? Olha aí, pessoal. Então essa aqui eu já tinha, então essa aqui me rendeu aqui, ó. 3 pares, sobrou um, né? 3 pares de... Que eu, numa caneta vai dois ferrinhos, né? Então aqui sobrou aqui, deu 3 par, então vai dar para 3 canetas. Uma haste de solda TIG vai dar para 3 canetas, né? Tem umas hastes maiorzinhas que vai dar, acho que vai dar para as 4, tá? Dependendo do tamanho que você corta aí. Então o tamanho que eu cortei aqui vai dar para 3 canetas, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, eu não tô falando para você o tamanho, o comprimento aqui, porque se quem escolhe é você, tá? Vai do seu gosto, né? Tem pessoa que gosta dela um pouco mais comprida, né? Da caneta mais compridona, tem pessoa que gosta dela mais curtinha. Eu particularmente gosto dela mais curtinha assim, tá, pessoal? Ó, é o tamanho que encaixa aqui para você colocar o dedo aqui, ó, e ele escorar aqui na munheca da sua mão. Então eu gosto desse tamanho aqui. Então eu meço, deixo um pedacinho de sobra aqui para colocar o conector e deixo um pedacinho sobrando aqui na ponteira para poder conectar os conectores da ponteira, né? Então eu particularmente gosto desse tamanho aqui, né? Tem pessoas que já gostam de compridão para deixar mais sobrando um pedacinho mais para frente, assim, né? Então é você que escolhe o tamanho aí dos ferrinhos que você vai querer, tá? Agora a forma de fazer aqui, pessoal, eu vou mostrar para você aqui agora, tá? Eu vou só lixar um pouco essas pontas aqui, ó, que ela tá um pouco desbastar um pouco, lixar para ficar retinho aqui, certinho. É só pegar a lixadeira aqui, ó. Pronto, pessoal, já desbati as pontas, deixei tudo certinho aqui agora, né? Tem até mais aqui. Pronto, bastante ferrinho aqui agora, tá, pessoal? Agora o que não fez só isso aqui, pessoal, tá? Só por pedir que pode ter alguém curiosidade de saber o tamanho, né? Como eu falei, não é obrigado vocês a fazer o mesmo tamanho que eu faço, mas por curiosidade aí da galera, tá aqui, tá com, ó, pessoal, 12 centímetros, tá? Ó, 12 centímetros aqui o tamanho desses hastezinhos aqui, tá? Caso alguém queira repetir o mesmo tamanho, mas é como eu falei, tanto pode fazer maior como pode fazer menor, vocês que mandam aí. Então eu vou pegar aqui, vocês, além desse ferrinho aqui, pessoal, que vocês vão usar como a haste, né, a base da caneta, tá? Além desse ferrinho que vocês vão usar como base da caneta, eu vou pegar um que tem furado aqui, ó. Além desse ferrinho que vocês vão usar, que pode ser esse aqui, que é o ferro de solda TIG, ou o arame de raio de roda
de moto, tá, pessoal? E dizer de bicicleta, mas de bicicleta porque é um pouco muito fino, né? Então é bom ele com a bitola no mínimo 3 milímetros, tá? 3 milímetros e meio é que dá uma bitola boa, né? Para ele não aquecer, tá? Para ele possa passar uma amperagem boa. Então você vai pegar esse arame e nós vamos achatar essa cabeça aqui, tá, pessoal? Nós vamos achatar essa cabeça aqui que é para poder nós furar um buraco onde vai colocar o parafuso para fazer a conexão da caneta. Vocês vão já ver como é que vai ficar, beleza, pessoal? Então eu só vou precisar de um martelo, tá? O meu, né, aquele lá bonito, não importa. O que importa é que tem a cabeça, né, dele aqui bem plana, tá? E vamos precisar do martelo e de uma superfície, né, de um ferro que tem uma superfície plana também, tá? Um ferro que seja, né, um ferro que deixe você né, achatar o ferro em cima, a ponta desse ferro aqui, tá? Então, é bom que seja, ó, eu vou usar como esse aqui, ele tem, ó, esse aqui é aquele ferro tipo que a gente chama pulsão, ó. Ele tem uma quinazinha, é bem retinho a superfície aqui. E tem uma quinazinha aqui, ó. Você pode usar assim no ferro grande mesmo também, com uma amostra, uma coisa. Que tem a quinazinha aqui, ó. Vocês vão já ver o porquê, pessoal. Agora eu vou bater ele aqui em cima aqui, achatar pra vocês verem, tá? Eu vou colocar um pedacinho aqui, ó. Achatar um pedacinho aqui. Olha só, pessoal, tá começando a achatar, ó. Então é importante, você vai bater só de um lado, tá, pessoal? Nós vamos bater no ferro aqui, achatar só de um lado. Tô tendo que você bate só do mesmo lado, que é para achatar só um lado. Um lado ficar plano, tá? Vocês vão já ver como que vai ficar. Amassar tanto para um lado como para o outro, tá? Ó, tá ganhando formado já, pessoal. Depois eu vou mostrar mais certinho, direitinho para vocês verem. Ó, ele tá ficando uma pazinha. Eu vou achatar um pouquinho mais, para ele ficar mais largo um pouquinho, tá, pessoal? Nós queremos mais largo isso aqui um pouco. Prontinho, pessoal. Ó, é para ele ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora nós vamos fazer o trabalho de furar essa peça aqui, tá, pessoal? Nós vamos ter que furar ela. Ó, eu já tenho agora aqui duas achatadas e vamos furar as duas hastes, tá? Ó, de cara caneta eu vou furar, que é para ele ficar dessa forma aqui, tá, pessoal? Já tá começando a ganhar forma o nosso projeto, tá? Agora nós vamos fazer o trabalho de furar, né, um buraco aqui no meio dessa chapinha aqui, tá, pessoal? Depois esses beiral aqui nós vamos fazer um acabamento lixando, tá, pessoal? Com a lixa ou com uma lima, tá? Uma lima tá? Desbastar isso aqui, fazer um acabamento. Mas primeiro nós vamos fazer o furo aqui no meio, tá? Daí dando continuidade aqui, pessoal, né? Como vocês viram aí, né? Mostrando mais um pouco aqui, para nós resolvermos esses problemas desses conectores aqui, né? Que deve rachando ao apertar, quando você faz o aperto dele, né? Ou racha ou às vezes danifica, né, o parafuso, a rosca do parafuso aqui, não dando mais aperto, né? Então para resolver isso aqui, né, como vocês viram, eu estou mostrando, né, nesse vídeo como resolver isso aqui e fazer um novo conector, tá, pessoal? Diferente. Então nós usamos aqui essas hastes aqui feitas com, né, aquelas varetas de solda TIG, como vocês já viram aí no decorrer do vídeo, tá? Nós deixamos ele dessa forma, cortamos os pedacinhos, deixamos por tudo certo, né? E aí nós achatamos, como vocês viram agora há pouco, achatamos as duas pontas dessas hastes aqui, né? Batendo com o martelo em cima de superfície plana, que é de outro ferro, nós deixamos ela achatada dessa forma aqui, tá, pessoal? Então agora nós vamos fazer o prosseguimento aqui do nosso conector. Nós vamos fazer um vazamento aqui, tá, pessoal? Fazer um furo nessas duas pazinhas aqui, tá? Para fazer esse furo aqui, pessoal, tá? Eu recomendo você utilizar essas brocas aqui, tá, pessoal? Ó, essas broquinhas chamadas fresa, né? Fresa diamantada, tá? Ou broca diamantada, como vocês queiram falar aí, tá? Tem essas aqui, que é a diamantada, né? Ó, tem tipo uma esferazinha na ponta, diamantada, né? E tem, caso não tenha, tem essa outra aqui também, ó. Seu tipo de fresa também, as pessoas usam muito isso aqui para artesanato, para fazer, né, vazamento em várias áreas do artesanato. Então eu vou utilizar essas aqui para fazer o vazamento aqui. É melhor, tá, pessoal?
é muito melhor do que a broca. Porque a broca comum, né, as broquinhas comuns, elas terminam aqui fazendo e cegando. Além delas demorar a fazer esse furo aqui, ela não, como é que se diz? Ela cega rápido ao fazer isso aqui. A não ser que vocês tenham uma furadeira de bancada, tá? Para fazer o apoio ali na hora de fazer o furo, né? Mas é bem difícil de fazer, né? De ter um furo mais preciso com a broca normal, tipo essas brocas aqui, tá, pessoal? Para usar essas broquinhas aqui é mais difícil, que quando você vai apertar aqui, se você for usar a micro retífica, quando eu vou usar, é que você coloca aqui, se você for usar a micro retífica, ela escorrega do lugar, é vezes perigoso, tá? Sem contar que, né, se você não estiver moiando direto aqui, ela cega também, se ela cegar a pontinha dela aqui, se cegar, ela vai fumaçar e não vai furar esse metal aqui, pessoal, ó. Então, por isso eu recomendo mais a fresazinha mesmo, porque ela vai comendo devagar, né? Você vai ter que utilizar a água também, ele vai furar relando isso aqui, tá, pessoal? E vai ser mais eficaz na hora de você furar. Então, eu vou utilizar uma vasinha com água aqui, nós vamos ter que estar moendo essa fresazinha direto com a água, tá, pessoal? Senão não dá certo também, ele acaba com o diamantezinho da ponta e não come, né? Não rói o ferro aqui. Então, nós vamos ter que estar molhando com a vasinha com água direto aqui na fresazinha, tá, pessoal? Então, eu vou colocar ela na micro retífica aqui agora. Vou usar a micro retífica e vamos iniciar o processo de furar ela aqui agora, pessoal. Então, pessoal, já iniciei aqui, ó, já coloquei já o bico da micro retífica aqui, tá, pessoal? Agora eu vou só, né, molhar ele aqui, ó. Botei a vasinha aqui perto aqui, né, que eu vou molhando e vou furando. Então, vou ligar a micro retífica agora e começar o processo aqui de fazer a perfuração aqui da nossa peça aqui, tá, pessoal? Olha só, pessoal, o jeito que tá ficando aí, ó. Ele vai roer até atravessar, né? Ó. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui. Olha aí, pessoal, ó. Já perfuremos já, ó. Vazou de um lado pro outro já. Olha só. Então, pessoal, como vocês observaram, né, ficou assim, tá? Era assim, né? Normal. Nós achatamos e agora furamos, tá?
Eu furei essa aqui, tá, pessoal? Não há necessidade de eu mostrar furando as outras, porque o procedimento é o mesmo, tá? A intenção do vídeo aqui é só mostrar para vocês como fazer isso aqui, tá? Então nós achatamos, nós mostramos como que nós furamos, né? E aqui tá ela furada, tá? Então, como eu já dei uma atualizada, né, aqui no negócio aqui, né? Eu já furei algumas outras aqui, ó, né? Não foi obrigado, não há necessidade de mostrar furando todos, né? Porque a intenção aqui é só para vocês verem como é feito. Então, todos o procedimento é o mesmo, tá? Então, achatei aqui várias dessas das hastezinhas, né? E furei elas aqui, ó, tá? Todas é bom você utilizar água na broquinha ali, que é para ela não cegar, tá, pessoal? Aí, ó, terminou aqui, vocês podem usar, né, uma lima, né? Tipo a lima de amolar ferro, né? Pra vocês dar uma lixada nela aqui, ó, tá, pessoal? Dá uma lixadinha nela pra ficar mais retinho, né? Ficar algum rebaque ficar. E aí, essa bordazinha aqui, você dá uma lixadinha nela pra ficar redonda, ficar um acabamentozinho mais legal, como eu fiz nas outras aqui, ó. Deixa eu puxar uma. Olha aí, pessoal. Deixa redondinho assim, ó. É importante você deixar dessa forma aí, tá, pessoal? Como tô mostrando aqui, ó. Beleza, pessoal? Essa aqui que tá mais desajeitadinha aqui eu furei agora. Essa aqui. Então eu vou só dar uma lixadinha nela aqui, né? Vai lixando os cantinhos dela aqui, ó, até ela arredondar, beleza, pessoal? Prontinho, pessoal, tá atualizado aqui. Já terminei de ajeitar ela. Deixei ela redondinha igual os outros aí, tá? Então agora nós só prosseguir pro próximo passo, tá, pessoal? Agora o outro passo aqui agora que nós vamos seguir nós arrumar o parafuso de colocar aqui, tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então nós vamos utilizar esse parafusinho aqui, tá, pessoal? Ó. Deixa eu tirar a porcazinha dele aqui. Não há necessidade das arruelas, é só a porcazinha e o parafuso, ó. Então nós vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Nós vamos fazer para prender a ponteira aqui. Nós vamos utilizar uma porcazinha aqui, pessoal. A porca vai ficar desse lado que tá amassadinho aqui, ó, sem ser a parte reta aqui. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? E nós vamos cortar um pedacinho desse parafuso aqui curtinho, pessoal, e colocar aqui por fora aqui, ó. Aqui ele tá inteiro só para fazer a demonstração, tá, pessoal? Nós vamos colocar aqui, ó. Então eu vou mostrar aqui uns que já tá feito aqui, pessoal, para vocês verem como que vai ficar, beleza, pessoal? Olha só. Eu vou mostrar aqui alguns que já tá no jeito aqui, para vocês verem como vai ficar, tá, pessoal? Olha só. Essa caneta aí, pessoal. Tá? Ó. Deixa eu tentar dar um foco aqui para vocês verem. Vocês conseguem ver aí, pessoal? O parafusinho com a porca, tá, ó. Beleza? E na porcazinha a gente vai fazer um pequeno vazamento de um lado, que é para o arame da ponteira pegar certinho nele, pessoal. Não sei se vocês conseguem ver aí, que se fosse a porcazinha lisinha, normal, né, a porcazinha do jeito que tá aqui, na hora que você der aperto, a ponteira, né, o aramezinho ia escorregar pela lateral, ia escorregar para fora e não ia prender, né, aqui na ponta do nosso conector, tá? Mas e como nós fizemos um pequeno vazamento, eu não sei se dá para vocês observar no vídeo aí. Ó, tem um pequeno vazamento, uma pequena saliênciazinha na porca, que quando você prende, o parafuso fica dentro dela, na porca, ó. Beleza, pessoal? E como vocês puderam ver aí, ó, tá? Isso tanto nesse aqui, que o arame é fininho, tá? Esse arame aqui de 1 milímetro, né? Como tem esse outro aqui também, ó, de 1,5 milímetro, mais grosso, ó. São duas espessuras de ponteira, então todas, né, dá de encaixar perfeitamente aqui, tá, ó. Vocês vê que ele não escapa, tá? Se fosse a porca normal, né, a porca sem esse cortezinho aqui, na hora que você emparafusasse, a ponteira aqui escapulia, né, pela beirada da porca. Mas como ele tem esse vazamento aí, né, esse pequeno cortinho que nós fizemos, ele encaixa perfeitamente, ó, e prende e não deixa a ponteira cair. Então fica bem seguro, bem firme, ó, tá, pessoal?
Até esteticamente, pessoal, fica mais bonito, né? Fica uma coisa mais profissional, entendeu? Fica com cara mesmo de aqueles pirógrafos gringos lá, industrial mesmo, normal, entendeu? Fica uma coisa muito mais, ó, mais bonita, né? Esteticamente. Essas ponteiras aqui, pessoal, com os conectores normal que a gente costuma fazer, né? Você vê, ó, quantos conectores, tem conector aqui na saída, conector aqui na entrada, né? E mesmo que os conectores aqui da ponteira aqui, você vê que em cada conector são 2 parafusos, né? No caso desse aqui já melhorou porque é só um, ó, entendeu? Então você vê aqui que no normal aqui, que nós costumamos fazer aqui, né, são parafusos para apertar a ponteira e parafusos para apertar aqui na hastezinha. No caso desse nosso aqui, né, só é um parafuso que já conecta a ponteira já diretamente na hastezinha da nossa caneta. Então é uns parafusos a menos, né, é menos material para dissipar calor, para esquentar. Então vocês veem que fica muito melhor, tá bom, pessoal? Ó, fica uma coisa muito mais bem feita, mais profissional, né? E facilita muito na hora de você, né, efetuar a troca da sua ponteira. Só trouxer um pouco, puxar ela e colocar. Aqui tem como, pessoal, também você até graduar o tamanho da ponteira. Você faz a ponteira dependendo do tamanho que você fizer, pode fazer bem grande. Então se você quiser deixar ela mais curtinha, é só você empurrar mais para dentro, porque no caso desse conector aqui, ele tem o limite, né? Porque como é um buraco, aqui até no meio vem a ponta da haste aqui da caneta, né? No caso desse aqui não, aqui a ponteira, ó, tem espaço para passar direto para cá. Então você pode empurrar ela mais para dentro, deixar ela mais curtinha, caso quisesse colocar bem aqui, né? Ó, fica mais curtinha, que você vai empurrar pra dentro, é só efetuar o aperto e pronto, tá? Então você pode deixar mais comprida ou mais curta, conforme você queira, tá? Então essa forma de conector aqui vai facilitar bastante, tá? O trabalho de vocês aí, tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês agora como fazer o vazamento dessas porcas aqui, beleza? Aqui, pessoal, como eu peguei, são 2 conectores, né? Eu peguei 2 parafusos, tá? De uma bitola só aqui, ó. 2 parafusos e 2 porcas, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar um pedacinho de parafusar, um pedaço de parafusar que eu já cortei, né? Não é bom fazer com o parafuso meio que nós vamos utilizar, porque ele danifica, né? Então eu vou introduzir aqui na porcazinha aqui, ó. Colocar um pouco assim, só para poder servir como guia. Antes de começar a cortar, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como vai fazer, pessoal. Vamos pegar um disco desses bem fininho, tá? Um disco na lixadeira, o mais fino que você tiver, tá, pessoal? O disco mais fino que você tiver. Então, numa parte dessa aqui, quadrada aqui, ó. Ó, pessoal, numa parte dessa quadrazinha, nós vamos passar um risco beirando a roscazinha do material aqui, ó. Aí vamos fazer um cortezinho aqui, ó. Tá, pessoal? Eu coloquei esse miolozinho aqui no meio, pessoal, esse parafusinho aqui, porque se nós fizer só assim, dessa forma aqui, na hora que nós estiver lixando aqui para fazer um cortezinho aqui, o disco vai descer pro meio da rosca aqui, ó, e vai estragar a rosca e vai ficar muito no meio. Aí como aqui vai ficar o parafuso no meio, né, se nós fizer o cortezinho no meio aqui, não vai dar certo, porque aqui já vai ficar o parafuso no meio, então não vai dar certo conectar, né, a resistência da ponteira na hora lá. Então nós tem que cortar nessa beiradazinha aqui, ó. Nessa beirada. Então eu coloco esse parafusinho aqui para que ele não deixe o disco da lixadeira ir muito pro meio, e nem nós pode lixar muito na beiradinha aqui, ó. Muito na beiradazinha, porque senão vai, né, danifica. Ele não vai, ele tem que ficar uma quinazinha aqui, ó. Tem que ficar uma quinazinha nesse beiralzinho aqui. Então eu vou mostrar para vocês como fazer. Eu botei o guia aqui, vou prender ele numa moça, né, para que poder nós fazer melhor e não escorregar para um lado nem para o outro. E agora eu vou, né, ó, lixar aqui, ó. Prontinho, pessoal. Eu vou ver se tirar aqui para vocês verem. Eu vou tirar o parafuso, tá, fica melhor de vocês verem, pessoal. Tá? Olha aí, pessoal, é dessa forma que eu tô falando, ó. Você vê que o risquinho ficou, né, entre a rosca e o beiral, e na beirada vai ficar, né,
Tentar focar aqui, tá? Vazamento aí, vou colocar aqui na madeirinha aqui, vai ficar mais fácil de ver, que eu fiz isso nas duas. Olha aí, ó. Tá? Fiz o vazamento nas duas. Dessa formazinha vocês vão fazer, tá, pessoal? Nas duas porcazinhas, ó. Tranquilo? Vocês viram como eu fiz, com um disco bem fino, uma lixadeira, tá, pessoal? Caso você não tenha uma lixadeira ou uma pessoa que possa lhe arrumar, você pode fazer essa quina também com aquelas limas, tá? Com a quina da lima, vai lixando até fazer um vazamentozinho, tá? Dessa forma aqui, tá? Dá pra fazer também com a lima, limatão, beleza? Então fez dessa forma aí. Então agora, pessoal, eu vou pegar aqui o parafuso aqui, ó. Eu vou colocar um parafuso de novo, ou colocar a porca nele de novo aqui, tá? Então não acabou, tá, pessoal? Agora é só isso aqui, ó. Colocou a porca aqui de novo até no final, aqui na cabeça do parafuso. Porque nós vamos cortar esse parafuso, que nós precisamos de um pedacinho desse parafuso aqui só, tá, pessoal? Não precisa desse parafuso aqui todo, tá? Esses parafusos a gente compra em qualquer casa de... Tem uns casos próprios para parafuso, que vem parafuso, né? Ou pode ser casa de material, depósito de material para construção, tá? Então você fez dessa forma aqui, prendeu aqui, ó. Você vê aqui mais ou menos esse tamanho, tá? Só para você ter mais uma ideia do tamanho que você vai precisar cortar, tá? E aí você vai vir com a lixadeira aqui, ó, e cortar mais ou menos aqui na beirada, deixando uma coisinha só, pessoal, de sobra, ó. Vocês vão cortar dessa forma aqui, pessoal, tá vendo aí? A porcazinha tá no final, tá? Então vocês vão cortar, deixando mais ou menos umas 2, 3 roscas só aqui nessa forma aqui, ó, que eu tô mostrando aqui no vídeo. Então eu vou cortar para vocês verem aqui. Quando vocês marcou, que quando a lixadeira tá vibrando, a porquinha fica vindo para da lixadeira. Então para não estragar a porquinha, não tem perigo, como eu já marquei, né, ficou a marcazinha, ó, da lixadeira, então eu posso tirar a porca fora, para não estragar a porca, tá, pessoal? Ó. Eu já marquei, então eu posso cortar fora agora. Olha aí, pessoal. Cortei, tá? Pra nós dar uma arrumadinha nela aqui, ó. Eu vou prender ela no alicate aqui, ó. Eu prendo o alicate só pra eu dar uma lixadinha nessa pontazinha aqui, ó. Pra ficar retinho, tá? Então, ó. Ele ficou retinho, tá, ó, tamanhozinho do parafuso. Então eu vou fazer no outro parafuso aqui para vocês verem logo. Olha aí, pessoal, já cortei aqui, ó, vocês podem ver aí. Deixa eu puxar o foco aqui. Ó, cortei esse tamanhozinho aí, ó. Então agora vamos encaixar ele aqui. Então para mim terminar de montar o meu conector aqui, pessoal, né, eu vou utilizar esses dois pedacinhos de madeira aqui, ó. Essas madeirinhas aqui, como você já viu no canal eu fazendo minhas canetas aí, pessoal, eu utilizo essas madeirinhas naqueles cabos de vassoura, tá, pessoal? Aí a pessoa joga fora, né? Então eu reciclo, que é mais, tá bem feitinho, é um cabo bem maneiro, tá? Bem feitinho, redondinho. Então eu furo com a micro retífica. Quem quiser ver como que eu faço aí, tem vários vídeos no canal, tem até playlist, né, de como eu monto essas canetas. Então eu furei aqui, né, para colocar o nosso conector. Se você quiser, você pode furar a madeira inteira, o corpo todinho de madeira, como essa aqui tá, ó, tá, pessoal? O corpinho já todinho da madeira. Eu faço os pedaços pequenos assim, porque como vocês já observaram em algumas canetas minhas, né, eu faço isso aqui, ó, eu corto um pedaço, a metade de madeira, né, e a outra parte eu faço com resina epóxi, porque eu coloco LEDs aqui dentro da caneta, tá, pessoal? Então por isso que fica essas partes separadas, tá? Então por isso que eu fico essas partes separadas aqui, porque eu coloco um pedaço de madeira e a outra parte eu preencho com resina epóxi. Então eu vou colocar aquilo aqui, ó, para poder nós montar, né, o nosso conector, para vocês verem aqui como que vai ficar, beleza, pessoal? Ó. Aqui eu escolho o tamanho que eu quero que fica
o meu conector, pessoal. Aqui quem escolhe é você, a distância que você quer que ele fique da madeira, do corpo da madeira para a ponteira, tá? É você que vai escolher essa distância aí, tá? Essa pra mim que tá boa, uso quase como padrão nas minhas. Tá uma distância boa para que a temperatura da ponteira aqui não pegue na sua mão. Então eu deixo, né, um espaçozinho aqui, ó, tá? É o que eu vou deixar nessa aqui também. Conectar essa outra parte aqui, só para ajudar a fixar. Ó, deixa eles alinhadinhos assim, ó. Ok. Deixa ele o mais alinhadinho possível. Ó, dessa forma aí. Belezinha, pessoal. Aí depois de alinhado assim, ó, agora nós vamos para essa parte aqui, tá, pessoal? Então nós pega a porcazinha aqui, ó, e coloca do lado de dentro, tá, pessoal? Ó, do lado de dentro. Não importa o jeito que vai ficar o cozinho aqui, depois você, na hora de colocar a ponteira, que você vai alinhar ela. Então você coloca o parafuso aqui por fora aqui, ó, entre o parafuso e a ponteira, ó, e vai parafusar ele na porcazinha. Aí, ó, pessoal, vou colocar o outro aqui agora. Da mesma forma, coloca a porquinha por dentro, tá, ó, dessa forma, do lado de dentro. E aí conecta o parafuso. Prontinho. Então vai ficar dessa forma aí, pessoal. Eu vou folgar um pouquinho aqui agora aqui, ó, para nós fazer a conexão da ponteira. Ó. Foguei os dois. Eu vou pegar a ponteira aqui, ó. Vamos conectar ele aqui agora, tá, pessoal? Olha só. Eu coloco esse cortezinho aqui, ó. Tanto faz pra cima como pra baixo. Vou ter que colocar ele de um lado aqui, ó. O cortezinho que nós fizemos. Então eu vou introduzir a ponteira dentro. Ó. Vocês estão vendo aí, pessoal, ó. Como eu falei, dá pra graduar o tamanho que vocês quiserem. Deixar curtinho, deixar no meio, deixar no finalzinho, ó. Vocês agradou o tamanho que vocês quiserem, tá? Então vocês colocaram num e no outro aqui, ó. Conectei um. Vou fogar o outro lado também. Tá? Conectei os dois. Tá, pessoal? Aperta um lado, aperta o outro. Dá uma pré-apertada pra você ver se tá tudo no tamanhozinho pra um lado pro outro. Quer ver se escorrega mais pra um lado que pro outro. Aí a ponta vai ficar torta pra um lado ou pra outro, tá, pessoal? Então você vê que tá alinhadazinha, tá certinho o tamanho. Então aí vocês vai e efetua o aperto mais apertado, ó. Apertei um e apertei o outro. Prontinho, pessoal, olha só. Vocês viram que bacana que ficou, pessoal? Bem encaixadinho, ó. Dá pra vocês observar aí, pessoal. Ele ficou dentro do sugozinho que nós fizemos, ó, né? Na porcazinha, ó. Então ela prendeu bem e não vai deixar a ponteira, o aramezinho da ponteira escapar pra fora da porca e nem pra fora aqui, ó. Ficou bem conectado, né? Então bem funcional, pessoal, vocês veem aí, tá? Aí o resto aqui como eu falei, não tô terminado, porque aqui eu coloco resina, né? Mas é só para dar o exemplo para vocês podem fazer, né, com a madeira todinha assim completa, como eu fiz essa aqui, tá? E aqui na ponta aqui, ó, essa aqui ficou grande, eu vou aparar um pedacinho, né? Colocar uns conectores normal, que é de conectar o fio da caneta do pirógrafo, tá? No caso dessa aqui também, ó. Então eu vou conectar aqui agora um conector só para mostrar para vocês ele funcionando, tá, pessoal? Então vou mostrar para vocês aqui, colocar uns conectores aqui, ó, na ponta aqui, para nós ligar o fio, né? Que eu vou, já que nós fizemos, vou mostrar ele funcionando na prática, para vocês verem aqui como ficou bem bacana, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou conectar aqui agora os conectores aqui para nós fazer a conexão do fio, né? Eu vou testar a caneta que nós terminamos de fazer, tá? Vou conectar aqui para nós poder mostrar testando ela. Aqui, como eu vou só fazer a demonstração para vocês, pessoal, por enquanto, né? Não vou fazer o acabamento final dela, né? Eu vou conectar direto, mas eu recomendo que na de vocês aí, né, na ponta aqui, do lado onde vocês vão conectar o fio da caneta, se vocês for utilizar esses conectores aqui, eu recomendo que vocês façam isso aqui, tá, pessoal? Ó, com a lima, tá?
Vocês pegam a lima aqui, ó, e lixa assim, ó, até ele ficar fundinho assim, ó. Acho que dá pra você observar então, ó. Que é pra poder esse parafuso aqui dar dele entrar um pouco mais, tá? Pra porque dele entrar, baixar um pouco mais, né? Ele pegar a rosca do meio do parafuso. Como também ele vai dar um bom aperto, mais conectividade, e não vai deixar o parafuso escapar, ó. Então, na de vocês façam isso. Lixa um pouquinho, tá? Pode ser o buraquinho assim, ou pode lixar meio quadradinho mesmo do lado do parafuso, tá? Nesse que eu não vou fazer, como eu mostrei pra vocês, eu vou só fazer demonstração aqui pra vocês verem ela funcionando, né? Depois que eu vou fazer o acabamento final. Então eu vou conectar ele aqui. E esse conectorzinho que ele é tão assim ruimzinho que a gente fica até com medo de dar um bom aperto, né? E o correto é que fique bem apertado para que ele possa ter uma boa conectividade, né? Já conectei aqui, pessoal, ó. Vocês puderem ver. Agora eu vou ligar o fio da caneta aqui agora, ó. Vou testar aqui para nós ver aqui esse pirógrafo aqui meu. Vou pegar o fio dele aqui, pessoal, para nós conectar aqui nessa caneta aqui, tá? Então aqui é fácil, só pegar o fio aqui, ó. Vou plugar aqui no conector, vou apertar, prontinho. Agora eu vou conectar aqui no pirógrafo, conecto os dois plugs aqui, ó. Prontinho, pessoal. Fiz a conexão dele aqui, ó. Beleza? Agora nós vamos ligar aqui para nós testar, tá, pessoal? Como que ficou o nosso pirógrafo aqui. Então, ó, dá para vocês observar aí. Tá aqui em 110 já. Eu liguei. E aí eu ligo o potenciômetro aqui, ó. Começa a aumentar aqui, ó. Beleza, pessoal? Ó, que bacana que ficou, pessoal. Não tem aquele monte de conector mais pra tá atrapalhando aqui, ó. Tá? Então aqui eu controlo a potência aqui, ó, pelo potenciômetro eletrônico, ó. Tá? Então vamos fazer um teste aqui, pessoal, se realmente funciona. Olha como tá, quer dizer, de funcionar tá funcionando, vocês estão vendo que tá vermelho, claro, né? Agora é só escrever qualquer, né, desenhar, fazer o que vocês quiserem. Ó. Olha aí, pessoal, certinho, né? Bem firme, né? Ó, vocês puderem ver aí. E aí está. Beleza, pessoal? Então é essa que eu queria mostrar pra vocês, tá? Como fazer esse conectorzinho aí. Ó, vocês podem colocar qualquer bitola agora, tá? De fio, pode ver que essa resistência aqui é mais grossa, ó. Então se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito e ativa o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até o próximo, se Deus quiser.